Oi, meu nome é Bia. Pra quem não me conhece, eu gosto muito de desenhar, principalmente pessoas. E desde 2019 eu tenho aprendido como pintar retratos em aquarela. Inclusive, boa parte da minha quarentena em 2020 eu passei pintando. O principal quando você está aprendendo a pintar com aquarela é entender como usar a água e a tinta em conjunto, a seu favor e não manchando todo o papel. Você geralmente faz vários exercícios para entender quanto de água você deve misturar com o pigmento para ter cada resultado, mas pode dar uma super dó de usar o papel, principalmente porque é a parte mais cara do material de aquarela, para fazer esses exercícios que geralmente são vários tipos de mancha diferentes. Então a ideia desse vídeo é ensinar vocês a fazer um padrão de flores que acaba sendo bem bonito, e você vai ter que usar várias técnicas diferentes e tintas de misturas diferentes, né, de partes de água e tinta, a proporção é diferente, para ter esses resultados. Bom, queria mostrar qual que foi a inspiração desse vídeo então, que é a capa desse sketchbook. Eu tenho ele há uns 5, 6 anos, eu comprei ele acho que no aeroporto, mas ele é do Metropolitan Museum of Art. E é bem legal porque, na verdade, é uma reprodução de um tecido que foi feito no século XX no Japão. É um tecido que foi tingido usando uma técnica chamada bindata. Nessa técnica, eles colocam uma pasta de arroz, né, que protege partes do tecido que eles não querem que sejam tingidos. Então, como você pode ver, tem várias partes brancas aqui, contornos brancos que eles protegeram, eles tingiram o tecido e quando eles lavam tudo fica com esse padrão. É bem parecido com o que acontece quando você usa uma máscara em aquarela, né? Mas hoje a gente não vai usar máscara, a gente vai fazer tudo com o controle do pincel, a gente vai evitar pintar certas partes. Eu escolhi esse padrão porque ele é super fácil, na verdade eu usei ele como fundo de um dos retratos que eu fiz, né? E eu percebi que é uma coisa que iniciantes conseguiriam fazer, porque as formas são bem orgânicas, são bem simples, mesmo se você não souber tanto desenho, você consegue fazer, né? E, de novo, dá pra usar vários tipos de técnicas diferentes que você tem que aprender com aquarela para fazer esse desenho. Então, eu vou agora para um passo a passo com vocês, espero que vocês gostem. Bom, aqui no vídeo eu tô mostrando um pouco do meu desenho para vocês poderem usar de referência, mas na descrição eu vou colocar o link da obra original no museu, porque eu não sabia se eu podia colocar a imagem diretamente no vídeo, tá, gente? Mas vocês vão perceber que são só essas flores do fundo mesmo. Para fazer as folhas, eu recomendo que vocês façam... Pode ser aquela ideia de desenho de criança mesmo, que são um formato de triângulo quase, né, para a folha. E para desenhar as flores, é só fazer um círculo para começar, né, uma bolinha no centro. E as pétalas, cada pétala vai ser um semicírculo irregular que vai circundar essa bolinha. Eu gosto muito de desenhar peônia porque realmente é uma flor que é muito simples, no sentido de que ela não precisa ter muito detalhe, ela não precisa estar muito perto da realidade. E como já existe uma linguagem, né, no desenho e em tatuagens do que é uma peônia, só de você fazer essas formas orgânicas, né, ao redor de uma bolinha, que é essa parte central da flor, já passa a ideia de uma peônia. Então eu acho ótimo para quem não sabe desenhar outras flores, que é meu caso. E mesmo para quem não sabe desenhar, é uma coisa relativamente simples. Faz uma pétala de cada vez, tudo ao redor dessa bolinha inicial, que você vai dividir em duas partes, e você vai ver, no final vai parecer uma flor. De novo, é uma representação de uma flor, né? Não é uma flor mega realista, mas eu acho que já fica legal. E depois que você faz a primeira flor, fica muito mais fácil você posicionar como o resto do padrão vai caber no seu papel. Então, eu tô usando um olhômetro mesmo aqui, gente, pra ver mais ou menos qual vai ser a distância dessa flor para o restante dos elementos que eu vou desenhar. E aqui, por exemplo, eu tô fazendo um botão da flor que vai estar fechado. E, gente, é ainda mais fácil fazer ele do que fazer a flor aberta. Você faz esse formatinho aí de coração, que vai ser a parte da folha que tá segurando as pétalas. E daí você só precisa fazer umas 3 ou 4 pétalas para mostrar que ali é uma flor. Esse é um desenho super simples, eu recomendo que você tente fazer mesmo, para até ter o seu próprio sabor aí no desenho. Mas se você não se sente confortável, como eu falei, vai ter o link na descrição. E você pode só copiar o desenho diretamente da obra original.
O interessante de você fazer por conta própria é que você pode também mudar o posicionamento de algumas flores se você sentir que não tá cabendo direito no seu papel. E também te ajuda a ganhar alguma confiança no seu traço, né? Mas como esse exercício vai ser primariamente focado na pintura de aquarela, não tem problema se você só copiar diretamente o desenho, né? Não ter que passar por esse processo que eu tô fazendo aqui. Vocês vão notar que, na verdade, esse processo é muito marcado pela repetição. Toda vez que eu vou começar a desenhar uma flor, eu começo fazendo esse círculo, mais ou menos, dividido em 2, e vou fazendo as pétalas em volta. Cada flor, naturalmente, vai sair diferente, mas o processo é muito parecido, é uma coisa muito orgânica, e você vai perceber, à medida que você vai fazendo mais e mais essas flores, que vai ficando mais fácil. Então, se a primeira sair meio esquisita, não se preocupa, segue pra próxima, você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil, porque é a repetição mesmo que vai ajudar você a desenhar essas peônias. E de novo, elas são uma representação super abstrata de uma flor, né? Então, na medida que você também for pintando depois seu trabalho, você vai ver que mesmo que você fizer uma flor meio torta, ou se não gostar muito da distribuição das pétalas, no final ela vai parecer uma flor. Bom, então vamos começar a pintar. Primeiro vou usar essa cor azul turquesa da Van Gogh. Na verdade pode ser qualquer azul claro, tá? É que eu gosto muito desse turquesa, então escolhi ele pro fundo. Também é bem próximo da referência que eu usei. E aqui, gente, eu quero que vocês prestem atenção em como que você mistura a tinta com a água. Esse primeiro estágio precisa ser bastante líquido. Então, na aquarela, você não tem a tinta branca, né? Quando você precisa fazer uma cor mais clara, você adiciona mais água. E, geralmente, qualquer pintura, você vai começar com a aquarela bastante líquida, com bastante água. Você vai sempre do claro para escuro. Então, você sempre vai do mais aguado pro menos aguado. E é isso, aos poucos você mistura tinta e água. Essa primeira camada, a gente faz ela bem rala, a consistência dela, a gente fala que é igual a de um chá. Então, o chá, você vê que ele é bem clarinho e tal, não é muito forte, então tem bastante água e pouco pigmento, comparativamente, né? E você sempre tenta misturar mais tinta do que você acha que vai precisar. Só por precaução, porque senão é muito difícil você conseguir misturar exatamente o mesmo tom. E o bom da aquarela é que mesmo depois que ela seca na sua paleta, né, você pode usar de novo. Então você pode ver aí no vídeo que eu tenho várias tintas que estão secas aí na minha paleta, mas se eu colocar água de novo nelas, elas reativam. Inclusive, eu só limpei esses 2 quadradinhos aí pra gravar o vídeo, porque geralmente eu deixo mesmo a sujeirinha, né, o pigmento das outras pinturas, na paleta mesmo pra poder reativar e reutilizar. Então, esse é um ponto positivo da aquarela, você nunca perde a tinta. E aqui eu vou testando num papel, só pra ver qual que é o tom, se chegou no tom que eu quero. E eu sigo misturando a partir desse teste que eu fiz. Então aqui eu decidi que eu precisava colocar um pouquinho mais de pigmento e um pouquinho mais de água, só pra garantir que eu vou ter o suficiente pra fazer toda a pintura.
Então agora vamos começar a pintar. Primeiro, eu tô usando um pincel aqui para aquarela que é redondo. Eu recomendo muito um pincel redondo se você está começando, porque ele é super versátil. Inclusive, eu só pinto com ele, assim, todo retrato que eu faço, eu uso esse único pincel. Como ele tem uma pontinha bem fina, quando eu quero, eu consigo fazer detalhes. Mas quando eu vou pintar uma área maior, como aqui é o caso, eu também consigo cobrir essas áreas maiores. Quando você vai pintar um fundo, nesse caso a gente está aprendendo a passar uma área uniforme, né, de aquarela. Então, você coloca água o suficiente para formar essas gotinhas. Vocês conseguem ver que tem uma gotinha que eu deixo? Por quê? Porque assim eu garanto que não vai marcar o papel. Enquanto ainda estiver molhado, e molhado o suficiente para formar esse excesso de água, né, nessas bordas, eu garanto que meu papel não vai ficar manchado com a aquarela. E daí, gente, é um pouquinho sim, organização e uma corrida contra o tempo, em parte, porque você precisa tá de olho para que todas as áreas que você precisa ainda tenham essa gotinha. E você tem que agir rápido aí para conseguir movimentar a água para que o papel não fique marcado. De novo, enquanto tiver esse excesso de água, enquanto tiver essa gotinha formada, pode ficar tranquilo que o papel não vai marcar. Bom, como vocês podem ver, esse pincel redondo funciona super para fazer uma pontinha, né? E conseguir fazer os contornos quando eu preciso. Só para referência, esse não é um pincel pequeno, ele é um pincel tamanho 12. Então ele carrega bastante água, bastante tinta quando você precisa. Por isso que eu recomendo muito ele é super versátil, você não precisa daí ficar comprando vários pincéis de tamanhos diferentes, sabe? Ele sozinho resolve. E vocês viram aqui que eu separei, né? Eu me aproveitei um pouco das linhas do desenho para não ter que ficar me preocupando com essa gotinha nos dois lados simultaneamente. Mas basicamente toda vez que você tem que cobrir uma área de uma forma homogênea com a aquarela, você pode usar esse truque da gotinha. Então a aquarela precisa estar bastante líquida, né? Nesse estágio de chá que a gente fala, que é o mais clarinho. E você coloca tinta o suficiente para formar esse excesso, essa gotinha, que você vai carregando ao longo do seu desenho. Assim você garante que ela não vai ficar marcada com papel, não vai ter tom diferente, não vai ter mancha. É só fazer com calma e tendo excesso de água vai dar tudo certo. Outra dica importante é sobre a inclinação do papel. Então aqui no vídeo não dá pra ver muito bem, talvez mais pela água, né, onde tá a tinta, mas a minha mesa não tá totalmente reta. Na verdade, meu papel tá inclinado, de forma que o topo do papel, né, tá um pouco mais alto que a parte de baixo. Isso faz com que, pela gravidade, né, a água seja puxada para baixo, então fica um pouco mais fácil manejar essas gotinhas, tá? Mas uma coisa que é importante, quando o seu papel tá na horizontal, né, ele tá retinho na mesa, ele seca mais devagar. À medida que você vai inclinando ele, né, para cima, aumenta a velocidade com que o papel seca. Por isso que aqui a inclinação ela é bem pouquinha, porque eu não quero que o papel seque muito rápido, porque se ele secar, meu papel vai ficar manchado.
Agora que acabamos o fundo e deixamos secar completamente, vamos começar a pintar as flores com esse amarelo de Nápoles. O amarelo de Nápoles é uma tinta amarela que é um pouco menos transparente do que outros pigmentos. Então, em aquarela, dependendo do pigmento que é utilizado para fazer a tinta, ela é mais ou menos transparente. Isso não tem nada a ver com a qualidade da aquarela, se ela é de tubo, se ela não é. Isso é realmente a partir do pigmento que é feita cada cor. E atenção, dessa vez, quando vocês estiverem misturando a tinta, coloquem um pouco menos de água do que vocês colocaram com o azul para fazer o fundo. Então, vai ter mais tinta amarela e menos água. Por quê? No fundo, era legal a gente ter uma tinta bem aguada, para ela não manchar, para a gente conseguir fazer com que ela flua. Mas, nesse caso, nas flores, a gente vai usar o controle do pincel para deixar um pedacinho do desenho ainda branco. Então aqui eu quero que a consistência da tinta esteja um pouco menos fluida, porque fica mais fácil de controlar. E também, como eu expliquei antes, na aquarela não tem tinta branca. O que determina, se a tinta vai sair mais forte ou mais clarinha, é a quantidade de pigmento e água. Então aqui vocês podem ver que é super fácil eu controlar a tinta, porque ela é um pouco mais consistente. Quando a gente está na aula de aquarela, muitos professores se referem a essa consistência como leite, porque é para lembrar a consistência de leite. É um pouquinho mais grosso, você consegue controlar um pouquinho mais. Até olhando assim na paleta, mesmo o azul já tendo secado um pouquinho, vocês conseguem enxergar a diferença, E também acho que já dá pra ver a diferença desse amarelo de Nápoles não ter transparência da mesma forma que o azul turquesa tem. Aqui então eu tô sendo bem cuidadosa. O meu pincel redondo consegue fazer essa pontinha, então eu tô só deixando esse espacinho, assim, como se fosse um contorno em branco. Como eu já desenhei a flor antes, o que eu tô fazendo, na verdade, é quase seguir a linha que eu fiz em grafite, só que deixando esse espacinho. Bom, aqui acho que vocês já perceberam que eu errei, Eu não desenhei um guia para onde eu teria que não pintar a folha. Então, tive um pouco de dificuldade. Inclusive, se vocês perceberem, eu já pintei algumas folhas inteiras de amarelo. E no final do vídeo eu vou explicar como a gente vai consertar isso, entre aspas. Mas, gente, por favor, desenhem um guia que nem vocês fizerem na flor, sabe? De onde vocês não vão pintar a folhinha, que vão ser os vincos da folhinha, Então, é isso. Agora passamos para a próxima cor de flor, que vai ser rosa. Aqui eu tô usando o Opus, que é um rosa choque da Da Vinci. Eu adoro esse rosa. Eu uso muito para misturar a cor de pele. Eu achei ele lindo.
Como na referência as flores são um pouquinho mais alaranjadas, então é um rosinha meio pêssego, eu tô misturando o Opus com o amarelo de Nápoles que a gente já tinha usado. E eu vou usar o que tá na paleta mesmo, gente. É isso, sabe? A aquarela é uma tinta muito legal porque você pode sempre reativar ela, sempre pode fazer uma misturinha a partir do que sobrar na sua paleta e você não desperdiça nada. A consistência que a gente tá buscando aqui é a mesma que a gente estava usando para as outras flores. E muito importante, gente, o Opus é uma cor que é bem transparente, mas como eu tô misturando ela com o amarelo de Nápoles, que não é muito transparente, ela acaba não ficando tão transparente. É muito importante pensar nisso antes de misturar as tintas, porque cada pigmento, de novo, reage de uma forma diferente. Quando você mistura uma tinta que é transparente com uma que não é, ela não vai ficar transparente mais. E agora vamos usar o mesmo processo que a gente usou para pintar as flores amarelas. Como a tinta é menos fluida, então aqui ela tá num estágio mais de leite, é muito mais fácil você controlar ela. E daí você vai só pintar com cuidado para deixar essa bordinha branca entre as pétalas. Agora que a gente já fez todas as pétalas rosas, eu tô misturando aqui o rosa de novo com o amarelo para fazer uma cor mais alaranjada. E a gente vai usar essa cor alaranjada mais escura para fazer um degradê nas pétalas e folhas que são amarelas. E para misturar essa cor mais escura, eu vou usar o Alizarin Crimson. Ele é um vinho que é muito versátil. Se você comprar essa cor, você vai conseguir misturar a maior parte dos tons de pele junto com um amarelo e um azul. E de novo, a consistência que eu quero aqui é de leite, porque eu quero que a cor fique realmente mais forte. Quanto mais água tem, mais clara a cor, certo? Como eu não quero uma cor muito aguada, eu coloco mais pigmento e menos água. E atenção, porque chegamos na parte que eu acho mais legal dessa pintura. Primeiro, a folha está totalmente seca, tá bom? Você vai pegar um pincel limpo, só com água, e você vai molhar só a parte que está pintada de amarelo de cada pétala. Então você não vai passar água nas linhas que você preservou, que estão brancas. Você vai passar água só por cima de onde está pintado de amarelo. E, gente, eu juro que eu tentei filmar de outro ângulo, mas não rolou. Então, eu quero que vocês consigam ver que o papel tá brilhante nessas áreas, porque ela tá molhada. Sabe quando você consegue enxergar que tá molhado o papel? É assim que tem que ficar cada uma dessas áreas das pétalas que tá pintada de amarelo. O que acontece com a aquarela? Ela é uma tinta à base de água. Então, quando você colocar agora a tinta que é esse vermelho mais alaranjado, rosinha alaranjado que a gente fez, a tinta só vai fluir aonde o papel estiver molhado. Ela não vai para onde o papel estiver seco. Por isso que você vai conseguir preservar essas linhas brancas. É só pegar um pouquinho da tinta agora e dar um toquezinho. E você vai ver que a tinta ela vai fluir sozinha, porque você já colocou a água no papel. E como vocês podem ver, eu tô colocando esse pontinho de tinta bem na base de cada pétala, para dar esse efeito de que no centro ela é mais escura e indo para as bordas ela vai ficando mais clara. Ela vai fazer esse degradê sozinho. Então, gente, essa parte é muito divertida, ou pelo menos eu acho.
que esse é o momento que a água flui e ela faz uma mancha que você não tá controlando tanto, na verdade é inesperado, mas o resultado fica super suave. E é isso, gente. É só ter certeza de que seu pincel tá limpo e só com água, dar essa molhadinha, pegar a tinta e deixar ela fluir. Eu misturei aqui um pouco mais do alizarin com rosa para fazer esse tom um pouco mais escuro, vermelho. E nessa consistência de leite, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com as outras flores. A gente pinta cada pétala deixando um espacinho para ficar esse contorno branco. Agora eu vou misturar um pouco mais de tinta, principalmente o alizarin, para fazer um vermelho um pouco mais escuro. Porque agora a gente vai fazer o mesmo efeito degradê que a gente tinha feito nas flores amarelas com aquele laranja, nós vamos fazer o mesmo efeito nas flores rosinhas. Então primeiro eu tô misturando a tinta, mas depois vamos passar pelo mesmo processo, pegar um pincel limpo, passar em todas as pétalas que estão rosinhas, as folhas que estão rosinhas, com água, molhar com água só a parte da pétala que já está pintada, preservando essas áreas que estão brancas. E daí dar um toquinho com o pincel para que faça esse degradê sozinho, a água flua dentro dessa pétala e espalhe a tinta. Agora nós precisamos fazer um vermelho ainda mais escuro. Então, eu estou misturando o alizarin com a cor azul ultramarino. Esse azul, ele pode escurecer a maioria das cores, então, se você é um iniciante, eu recomendo comprar um amarelo, que pode ser um amarelo limão, um amarelo de Nápoles, o alizarin Grimson e o azul ultramarinho, porque a maior parte das cores você consegue misturar a partir dessas três. Então aqui vocês vão ver que eu testei o papel algumas vezes até conseguir um tom que eu achava que era diferente o suficiente desse vermelho mais escuro que a gente já tinha feito. Depois de conseguir esse tom mais escuro, vamos fazer exatamente o mesmo processo que a gente fez para as flores amarelas e as flores rosas. Um pincel limpo com água vai molhar todas as áreas que a gente quer fazer esse degradê, e em seguida, com o pincel com uma pontinha aí dessa tinta, a gente vai dar um toque e a água vai fluir e levar a tinta para onde a gente colocou a água. Agora, essa mesma tinta que você usou para fazer esse degradê,
Você percebe que ela tá numa consistência bem grossa, na verdade, né? Tem pouca água e bastante pigmento. Ela já tá numa consistência que a gente chama de mel. Até tá um pouquinho mais fluida, vai, entre leite e mel. Mas o propósito ela não é fluida. É super fácil de você controlar com o seu pincel. Então, agora você consegue fazer esses cabinhos das flores, das folhas, né? Esses detalhes. E uma das flores, né, um dos estilos de pintar a flor desse padrão, na verdade, é fazer o oposto do que a gente fez nas outras flores, é só pintar o contorno e deixar as pétalas em branco. Então, é isso que a gente vai fazer com a tinta nessa consistência mais grossa, então menos água e mais pigmento. A gente consegue fazer esses riscos bem fininhos. E note que é o mesmo pincel que eu usei no processo todo, tá? Esse pincel redondo, que como ele forma uma pontinha, fica super fácil de fazer essas linhas delicadas. Agora que minhas flores vermelhas já secaram, eu posso fazer o mesmo processo de degradê nelas também. Então, de novo, eu vou pegar um pincel limpo, eu vou molhar as pétalas na parte que está pintado de vermelho só com água, e em seguida eu vou colocar uma gotinha da tinta que é mais escura na base de cada pétala. Assim eu consigo aquele mesmo efeito que a gente fez com as flores amarelas e rosas. Agora, para finalizar, eu tô misturando um pouco do Hooker's Green com o azul ultramarinho para escurecer um pouco esse verde. E nós vamos pintar algumas folhas com o verde, e as que estão contornadas de vermelho, eu vou só levemente fazer os risquinhos da folha. Deve ter um nome um pouco mais certo do que risquinhos da folha, mas eu acho que vocês entendem de que parte que eu tô falando. Bom, vocês se lembram que no começo eu acidentalmente pintei por cima das folhas, onde era pra eu deixar um espacinho em branco?
Então, agora a gente vai ter que consertar isso. E o único jeito que tem pra consertar isso é usando tinta branca guache. Não é ideal, vocês vão ver que fica um efeito bem diferente de se a gente tivesse deixado esse espaço branco, mas é uma alternativa quando você acaba não conseguindo salvar esses espaços brancos da aquarela, você pintar com uma tinta guache. Porque a tinta guache, ela não é uma tinta transparente como a aquarela, né? Então, você usando ela bem forte, dá pra você cobrir a aquarela. E se são detalhezinhos, até não dá pra notar tanto. Mas eu particularmente não gosto do efeito que dá e eu sempre evito utilizar, então eu tento ao máximo salvar esses pontos brancos, né, quando eu preciso. Num retrato é mais difícil você precisar realmente de uma coisa totalmente branca. Mas é o tipo de detalhe que você salva, por exemplo, pro brilho do olho, ou um brilhinho no lábio, esse tipo de coisa. Aqui no caso a gente treinou, né, deixando esses espaços entre as pétalas. E é isso, gente, estamos chegando no final. Agora, depois de deixar tudo secar muito bem, você vai pegar uma borracha boa, gente, e bem de levinho apagar os traços de grafite que ficaram nesses espaços em branco que você deixou. Agora, isso é muito importante. O grafite, ele só apaga se você não tiver molhado ele. Então, se você tiver feito algum outro desenho e molhar ele antes, né, com aquarela, não vai apagar o grafite. Aqui funciona porque eu não molhei essas partes que estavam os riscos. E no caso, eu fiquei com um pouco de medo de usar uma borracha muito grande e acabar estragando o desenho de alguma forma. Então eu peguei a borrachinha de trás da minha lapiseira, que também é muito boa, pra realmente apagar só esses espacinhos em branco. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês fizerem esse exercício, me marquem no Instagram, @biabarrete. Lá eu também posto todos os meus desenhos, posto vários vídeos de processo e outras dicas também de desenho. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, se inscrevam nesse canal. Eu tô começando agora, mas eu gostaria muito de compartilhar outras dicas de desenho e de pintura com vocês. E é isso. Espero te ver no próximo vídeo.